Fala pessoal, Walter Pensador TK. Esse vídeo aqui eu tô fazendo assim após receber a notícia, né, do título do vídeo, né, que Moro enfim pediu demissão. A fake news de ontem virou a realidade de hoje. E antes você diga, eles estavam certos o tempo todo. Eles estavam certos talvez sobre a possibilidade dele sair. Hoje foi a certeza, porque eles estavam dizendo que ele tinha pedido demissão e ele não tinha pedido, tá? Ele pediu agora. Então agora, para esse momento é a realidade, tá? Agora, antes que eu continue, curte, compartilhe, se inscreve no canal, porque se eu falar no final ninguém vê. E vamos ao vídeo. Bom, foi um choque, tá? Eu sempre fui um defensor de que Moro não ia sair. Sei que ele tinha divergências com o presidente, isso não é nenhuma novidade para ninguém. Quem disser que Moro concordar 100% com Bolsonaro está alienado. É óbvio que ele tinha divergências, é óbvio que eles tinham algumas coisas que eles não concordavam, isso é normal, isso não tem nenhum problema, tá? Só para começo da história. Agora, as divergências o pessoal colocava como se fosse algo que Moro ia sair, e o pessoal ficava alardeando isso o tempo todo. E eu me pergunto se todo esse alardeado que eles fizeram também não colaborou para isso. É aquela coisa da profecia autorrealizável. Você tem, por exemplo, no mercado, se o pessoal acha que estamos em crise, o pessoal segue lá na bolsa, sai vendendo tudo e gera uma crise. O pessoal vai para as filas dos bancos, sai sacando tudo e gera uma crise. Então, certos formadores de opinião alardeiam a crise e a crise se instaura. Então eu me pergunto até onde essa crise foi realmente mecânica, algo espontâneo, ou se foi causada por certos agentes, enfim. Mas aí eu vou comentar a questão do que o Moro falou no discurso dele, que eu acabei de assistir. Esclarecer alguns pontos, fazer você pensar um pouquinho diferente do que o senso comum que a mídia, o próprio Moro estão querendo que você pense. Em primeiro lugar, o Moro falou muito sobre assumir o Ministério da Justiça com compromisso tal, de ter autonomia, carta branca. E ele colocou como se a nomeação da superintendência do Bolsonaro, que o Bolsonaro queria mudar da PF, lá tirar o Valejo, que sinceramente eu não sei quem é. Então não vou comentar se ele era bom, se era ruim. E sinceramente, todos vocês que não conhecem o Valejo também não têm direito de dizer que foi certo ou errado tirar ele, porque vocês não sabem. Agora, se você souber, por gentileza, comenta aí e explica as razões porque ele era bom ou se era ruim, tá? Mas se você não sabe, então vamos reduzir a nossa insignificância de conhecimento até que a gente realmente saiba do que a gente está falando. Então eu vou falar num aspecto geral. Ele ficou de ser tirado e teve essa divergência com o Bolsonaro, e o Moro colocou como se fosse uma interferência contra a carta branca que Bolsonaro ia dar. Mas aí eu tenho um adendo a isso aí. Bolsonaro sempre foi muito claro em duas coisas em relação a isso. Primeiro, sim, no geral, ele estava dando carta branca aos seus ministros para agir. Ele não estava intervindo nas suas nomeações, não estava intervindo nas suas decisões, a princípio deixando eles governar de forma técnica, governar entre aspas, fazerem a sua administração. Entretanto, ele sempre também foi muito claro que a gestão deles estava condicionada à sua caneta, ou seja, por mais que eles tivessem uma autonomia, a palavra final era dele. E antes que você diga, não adianta de nada, mas é assim, caras. Os ministros, eles são funcionários do presidente, eles são nomeados por ele, eles respondem para ele. As propostas que eles colocam têm que estar alinhadas à agenda do governo, que é a agenda conservadora de direita, desestatizadora, combate à corrupção, valores morais, tudo aí vai. Então tem que estar alinhada, tá? Então não tem também essa história de você evocar a autonomia para você transformar isso em soberania. Porque há uma diferença de você ser autônomo para você ser soberano. Eu sou uma pessoa autônoma, eu decido certas coisas por mim, mas eu não sou soberano. Eu não posso decidir tudo por mim. Tem coisas que são condicionadas. Por exemplo simples, eu estou aqui na minha vizinhança, eu tenho autonomia sobre a minha casa. Agora eu não posso chegar simplesmente colocar um som estourando sem me importar com minha vizinhança. Eu respondo para eles, eles podem reclamar. Isso é um pequeno exemplo. Então, da mesma forma, por mais que os ministros tenham autonomia, eles não têm soberania. O presidente está acima deles e é assim que funciona, tá certo? Agora, ele manifestava a autonomia do Moro, porque em geral ele não estava influenciando nas suas medidas, nas suas decisões, mas ele tem o direito de palpitar ou até não concordar com determinadas coisas, e foi o que aconteceu. O Bolsonaro estava querendo nomear superintendente, algumas pessoas, e de novo, se você não conhece essas pessoas, tanto as que estavam antes como as que estavam depois, não tem como você falar se foi um erro ou não, tá? Ponto passivo. Questão número 2.
O Moro primeiro falou que foi uma interferência, eu já provei que isso não é um problema, tá? Isso não fere a autonomia dele. Então isso aí foi uma desculpa farrapada do Moro. Segunda coisa, a questão da decisão política. O Moro falou lá várias vezes que tem que ser um quadro técnico, que o presidente não deu uma justificativa, então, fazendo política. Veja bem, o fato do presidente não poder apresentar para ele, e isso, de novo, é ele que está dizendo, nós não sabemos, temos que ver o lado de Bolsonaro para saber se de fato ele não apresentou alguma justificativa, alguma explicação para as nomeações dele, tá? O fato de Moro estar dizendo isso não significa que foi político. O Moro está afirmando que foram nomeações políticas. E tem outro detalhe, mesmo que sejam nomeações políticas, isso não significa que ele está boicotando, sabotando a Polícia Federal. Porque a política, no fim das contas, o presidente faz nomeações políticas de uma certa forma. O que ele não pode fazer é ele colocar nomeações para ele corromper a polícia, por exemplo, para a polícia só proteger o próprio presidente, que muitos ficam alegando aí, mas vocês não têm prova nenhuma disso, tá? Proteger os filhos, proteger os amigos, e por sinal, que é como o governo anterior fez e que o seu Moro disse que não fez coisa nenhuma, tá? Então, mesmo que a nomeação fosse política, e o seu Moro não provou isso, tá? Isso aí fique bem claro, ele só fez afirmar que eram nomeações políticas, não quer dizer que é ruim. Por quê? Não se assuste ao eu te dizer que o fato de uma nomeação dizer ser técnica não significa necessariamente que ela não tenha politicagem no meio. Um exemplo, nós temos o seu Mandetta. O seu Mandetta foi nomeado com um viés técnico, tá? Mas o seu Mandetta também era político. E o seu Mandetta, ele foi escolhido por indicação do DEM. Por mais que Bolsonaro tenha tido uma boa autonomia para decidir os ministros, tinha alguns ministros que eram alguns assuntos que talvez eles não conhecessem tanto. Então ele possivelmente, o pessoal do DEM ventilou para ele, esse cara aqui é bom, ele é médico, é assim, show de bola, gostei dele, então coloca ele aí. Então deve ter sido mais ou menos nesse esquema, mas no fim das contas foi uma influência do DEM. O DEM que colocou depois o Rodrigo Maia, o DEM que tem o Onyx Lorenzon, o DEM, se não me engano, da ministra Tereza Cristina. Então, mesmo que os ministros de Bolsonaro sejam técnicos, foram influenciados por caras em volta de Bolsonaro que sugeriram esses nomes, e Bolsonaro, por pensar que o nível técnico deles é suficiente, aceitou. Então, repare que nomeações técnicas também podem ter viés político, para bem ou para mal. Então, o seu Moro falar, minha nomeação tem que ser puramente técnica, não significa nada, tá? Ele pode nomear pessoas técnicas, elas seriam aqueles positivistas que anulam a política. Ou eles estarem sendo pessoas que estão no nível técnico, enviesado pelo marxismo, por exemplo. Como você tem a OMS, né? A OMS, que, como eu já falei antes, acho que era o ministro da Saúde etíope, o cara do Partido Socialista etíope, está no comando dela. E apesar deles se fazerem como se fossem pessoas técnicas, eles fazem orientações técnicas com viés socialista. Então isso não é técnico, tá bom? Técnico é quando você se desvincula dos vieses e coloca uma coisa puramente científica. E essa questão da histeria do corona, vocês já viram como isso aí de técnico, isso não tem quase nada, tá? Então, de novo, segunda coisa, o Moro falar que era para ser técnico e não foi, não quer dizer necessariamente que realmente vai ser técnico, nem que é bom ou ruim. Então, vamos lá. Moro fez essas alusões e para isso ele montou toda uma estrutura para dizer, então é por isso que eu estou saindo do governo, eu cumpri minha missão, não sei o que, babá. Beleza. Agora, em relação à saída dele, ela é um baque para o governo? Com certeza é. Porque Moro, queira nós admitimos ou não, ele tinha uma boa fundamentação no governo, ele era um bom até cabo eleitoral do governo, e ele saindo, algumas pessoas vão se desgarrar do Bolsonaro por gostarem mais de Moro do que ele. Mas, não se iluda, Bolsonaro ainda está acima de Moro, e eu não estou falando por partidarismo, é simplesmente por pura lógica. Moro, ele está no imaginário brasileiro porque Lava Jato, prendeu Lula e acabou-se. Bolsonaro está por quê? Ele está porque o conservador, falando a verdade, contra a esquerda, contra o PT, e com o ideal contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o politicamente correto, a favor do Estado sair do cangote do
do trabalhador. Enfim, Bolsonaro tem uma plataforma muito maior. Então, mesmo que você pegue os dois personagens e se confrontem eles, Bolsonaro tem uma capilaridade muito maior do que Moro. Agora, é óbvio que se Moro resolver se candidatar, o que eu nunca sustentei e sempre achei isso ridículo da mídia, mesmo quando ele dizia que não ia fazer, vai atrapalhar sim, mas ele não ganha de Bolsonaro. Ele não tem chance de ganhar. Por quê? Moro não tem um perfil político. Apesar de ele saber fazer alguma politicagem, porque ele se relaciona com pessoas, ele é capaz de mover determinadas peças lá para poder fazer as coisas funcionarem, como ele fazia no ministério dele, e não estou criticando, eu estou falando só de habilidades. Ele não tem um perfil político. Não dá para imaginar Moro combatendo Boulos, combatendo Ciro Gomes, não dá. Moro, ele é muito educadinho. Ele é aquele cara que não consegue revidar a altura. Então, me perdoe, Moro 2022 não... Então, complementando aqui que o vídeo interrompeu porque faltou espaço aqui no celular. Bolsonaro contra Moro, Moro não tem vez, Moro 2022 não dá, não adianta insistir. E não é nada assim contra o Moro em si. Eu estou falando, eu gostava dele, apesar de que tinha umas desconfianças, por causa que, apesar de que não há nenhuma prova, certo? Não há nenhuma prova de que Moro é um esquerdista, um comunista. Teve gente que já afirmou isso, eu acho isso uma insensatez. Nós não temos evidências, apesar de que as poucas evidências ideológicas que Moro mostrou, infelizmente, colaboram para isso. De ele ter falado a favor do desarmamento, de ele ter tentado nomear Ilona Szabo. Não sei se vocês lembram disso, foi ano passado, que só não nomeou porque o pessoal chiou, o pessoal disse que não, porque ela é uma parte de uma esquerdista, tá? Nomear Ilona Szabo, parte lá do ministério dele. Então as poucas evidências que temos apontam muito mais para ele ter um pouquinho de viés de esquerda. Só que eu acredito que o Moro é mais um positivista jurídico. O que é um positivista jurídico que eu tô falando? Aquele cara que é focado no juridiquês. Pronto, acabou. Se o cara, a vida dele é jurídico, ele olha tudo pelas vias jurídicas. Então, formalista jurídico, questão de julgamento, tudo para ele é ambientado aí. É um tecnicista, tá? E esses são muito vulneráveis para quem domina atualmente o que se define como técnico. E a esquerda dominou também o judiciário. Por isso que eu tenho esse receio, além dele ser amigo do Deltan Dallagnol, que é um progressista. Mas isso aí não é tão relevante no momento. De qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer com isso. Vou encerrar por aqui porque o vídeo já está muito longo. Se eu precisar falar mais alguma coisa, depois eu falo. Curte, compartilhe, inscreve no canal. E a verdade é uma só: não aceite essas pessoas que ficam dizendo foi bom, foi ruim, sem elas darem provas contundentes disso aí. Dizerem quem era o cara antes que estava, o que ele fez, o que ele representava e o que é o cara agora que está sendo colocado, tá? Não caiam nessa esparrela, tenham suas próprias conclusões. Valeu, gente. A verdade é uma só. Valeu.